eu conheço pessoas que têm mais dinheiro do que eu e que não fazem o que querem, que se esforçam a fazer. Porquê? Porque entendem que não é suficiente. Eu acho que a noção de... Vamos usar a palavra meio obscena, rico. A noção de ser rico é tu estás satisfeito com o que tu tens, porque há pessoas que têm fortunas inimagináveis e continuam. Eu acho que a definição é: tu pensas em dinheiro, pá, se pensas em dinheiro, não tens dinheiro suficiente. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one girl among many. Sejam bem-vindos ao Não Mandas em Mim. Eu sou Inês Lopes Gonçalves e hoje vou conversar com alguém com quem tenho em comum um passado de valiosas lições sobre liberdade. É Ricardo Araújo Pereira, que das duas uma, ou era um aluno irrepreensível, ou também terá tido em algum momento de responder à célebre pergunta de um certo professor de português: o menino quer ir para a rua ou quer levar um bufetão? Reconhece esta frase? Era o Padre Joaquim. Precisamente. Era o Padre Joaquim. Um belo professor de português. Ótimo. Pá, ótimo. E que nos dava uma certa liberdade de escolha, no fundo. Pois dava, vês? Ele punha a tua consideração. Sim. Um bufetão, era exatamente Não assim era que uma ele exprimia. bufetada, Não. era um bufetão. E ele tinha uma mão ossuda. Pois tinha. Bujuda. Tinha. Nunca apanhei, sabes? Nunca apanhei eu escolhia sempre, quer dizer, sempre, parece que me perguntava isso dia sim, dia não, mas escolhi sempre o bufetão. Não acredito. Tu dizes, em vez de ir para possível, a rua, não, vai o bufetão. É um bocado servil o bufetão, não é? É pá, tu dizias, padre, seu padre, eu acho que estive a pensar, não, vai o bufetão. O que é que te passava pela cabeça para. Mas e apanhaste mesmo? Não sei. É porque sim, agora que penso, havia ali práticas muito pouco. Pá, no outro dia, só que tu és nova, eu tenho 50 anos. No outro dia fui a uma reunião de antigos alunos. Também já lá fui. E a quantidade de histórias que começavam com: lembras-te do chapadão que eu levei de um. A quantidade. Hoje os miúdos não levam chapadões nenhuns. E eu não sei se isso não faz falta. Eu tive um professor lá que tinha um pau. Tinha um pau, uma vareta. Não. Uma vareta tinha um professor de matemática. Era um pau. Nós estamos a falar imenso de coisas que não dizem nada às pessoas, mas é um passado em comum. Agora, era um pau mesmo, um pau. E batia com ele nos estiradores da aula de educação visual. Porque ele fazia barulho e, no fundo, intimidava. Mas era o escultor Brito? Precisamente. Era o escultor Brito. Precisamente. Que nos tratava por camelo. Exato. Mas eu acho que o pau, ele talvez tenha adquirido o pau já depois de eu ter. Se calhar por minha causa ele adquiriu o pau e depois então usou o pau para intimidar a tua sim, são turma. coisas que hoje em dia eram totalmente. Exatamente, impensável. Absurdas. Alguém apanhar na escola, impensável. Sim. Mas, ou seja, tu nunca foste colocado perante este dilema do bufetão ou de sair? Não, por duas razões. Porque eu gostava imenso de português. E também eu, e quê? Não, mas e depois a segunda parte da questão é que eu era sonso. Portanto, muita gente foi posta perante esse dilema por minha causa, mas não eu. Tu fazias pela calada. Exatamente. Alguma vez foste para a rua? Não. Numa aula? Nunca, em momento nenhum da tua vida escolar? Acho que nunca fui para a rua. Foi mais uma vez, várias pessoas foram para a rua por minha causa. Ainda no outro dia estive a falar com uma colega de um outro colégio. Eu acho que ela está a exagerar, porque ela disse que a maneira como ela fala parecia que era um acontecimento semanal. mas sim, houve 2 ou 3 momentos em que ela referiu em que foi para a rua por minha causa, e eu confirmo que de facto ela foi para a rua por minha causa. Ou seja, o que é que tu fazias? Basicamente rir os outros? Exatamente, fazer um comentário idiota e depois fazer uma cara inexpressiva de não fazer ideia do que é que se está a passar, e ela estava a rir-se e tal, e enfim. Qual era a tua relação com a autoridade nessa altura? Ou seja, com a figura do professor? Tipo... Bom, quer dizer, nessa idade nós somos meio palermas, não é? Sim, e portanto, assim, coisa que ainda não passou, mas havia aquilo. Era um colégio especial, não é? Em que a gente levantava-se quando o professor entrava na sala. No teu tempo ainda? Sim, e muitas vezes não tinhas nome, tinhas um número. Era o teu número, sim, exatamente, mas eles sabiam o nosso nome, quer dizer, aliás, tragicamente sabia o nosso nome, porque, por exemplo, a certa altura havia 2 Ricardos na minha turma, e o professor de francês
achou que só podia haver um Ricardo e então perguntou-me se eu tinha segundo nome e eu lamentavelmente tenho. sim, sabemos E que o é. professor de francês eu acho que ele era de origem açoriana. Deixa-me só dizer, não posso perder esta oportunidade, que é Arthur. Arthur, e ele chamou-me Arthur durante Arthur? porque ele era de origem açoriana, acho eu, e eu era sempre Arthur, o que é que achas de. Era isto. E ficou. Durante imenso tempo fui Arthur na aula de francês. Que aluno, que criança eras tu? Eras muito atinadinho ou eras mais rebelde? Não, era sonso, portanto, sim, era possível ter uma. Os professores, se fores perguntar aos professores, eles dir-te-ão que era um aluno muito respeitador e atinado. Se falares com os meus colegas, por exemplo, a gente tinha um professor que gostava muito de, no estrado de Madeira, estar a dar aula enquanto andava de um lado para o outro. Aquilo era meio enervante. Senta-te, pá. E eu lembro-me de encher os bolsos com umas pedrinhas de terra assim, e antes de ele entrar espalhei no estrado e aquilo começou a fazer um barulho esquisito quando ele estava, e nesse dia ele sentou-se, vês, foi até pedagógico. Exato. Conseguiste sem causar muito até porque dizer, disrupção. Professor, sente-se, faz favor. Talvez não produzisse o efeito que eu queria e assim produziu. Mas quer dizer, também não são, digamos que não é uma travessura especialmente rebelde, não é? Não é exatamente. E fora da escola, ou seja, com amigos e em casa e tudo, fazias muita malandragem? Também não? Eu acho que não. Eu diria que se as minhas filhas fizerem o mesmo que eu acho que fico sossegado. Não havia assim grande. Tranquilo, não é? Exatamente. Uma vez, talvez quando uma vez a nossa equipa de futebol foi jogar a Santo Tirso e pronto, éramos rapazes adolescentes e resolvemos fazer umas coisas parvas durante que já não me lembro exatamente de que teor eram, mas a certa altura estamos a ser perseguidos por um senhor num Ford. Eu acho que tu te lembras. E só não quero divulgar, né? E sim, a gente tinha metido fruta dentro do seu tubo de escape. Era isso que a gente tinha de deixar. Mas é que, repara, é que são. Tem alguma criatividade. Não tem muita. Não é assim aquele fazer merda por fazer. Pois não. Então isto é perfeitamente gratuito. É uma coisa estupidíssima. Sim, mas tem graça. Ter ameixas dentro do tubo de escape de um desgraçado de um homem por razão nenhuma. A gente não sabia quem ele era. Pois. Aliás, tanto não sabíamos quem ele era que ficámos surpreendidos quando ele entrou no carro em que a gente estava a meter fruta no tubo de escape. E começámos a correr e não sei o que. Eu parei quando vi uma tabuleta a dizer Famalicão. Eu pensei, se calhar vou parar aqui, pá. Mas corri muito nesse dia, sim. E com que regras cresceste tu em casa? Foi assim, era uma casa onde havia muita disciplina, havia coisas que não negociáveis, sei lá, horas de chegar, havia sempre, ou era assim uma coisa. Porque, quer dizer, à tua casa e depois à tua avó, não é? Exatamente, pronto. Sim, em casa da minha avó as coisas eram bastante. Ela era uma senhora rígida, sim. Pois. Uma senhora rígida, mas também não era nada. Nada que eu sei que o teu podcast é sobre a autoridade e sobre a nossa relação com a autoridade. Mas eu não a entendia. Mas não há uma resposta certa. Não, eu sei. E ela sendo uma figura de autoridade, evidentemente, mas eu não a entendia como. Não a entendia como uma figura em relação à qual eu desejasse ser rebelde ou desafiar, sim, como eu desejasse desafiar. E portanto, sim, não tenho, se calhar vou-te desiludir, mas eu não tenho assim tantos, tantos episódios disso, de rebeldia parva na adolescência. E hoje em dia, quer dizer, depois quando cresceste, a relação com a regra, ou seja, tu ficas sempre do lado de cada cerca de não, é melhor não fazer. Não, aliás, uma das coisas que me dizem mais vezes é tenha cuidado. As coisas que você diz e tal. Ou seja, estás sempre ali a passar um limite qualquer, não é? Mas repara, isso para mim é impensável. É impensável que eu esteja a passar. Eu não entendo o meu trabalho como perigoso, arriscado. É sempre nessa área que tu ouves mais essa coisa do. A roçar o perigo. Não, nada. A gente vive em democracia. Eu estar-me a armar em democracia, estar a falar do que eu faço como se estivéssemos ainda no Estado Novo, não faz nenhum sentido. Aquilo que eu faço não é perigoso de todo. É perfeitamente possível uma pessoa dizer o que pensa e até ser desagradável, como uma nossa amiga comum
chamou à sua própria rubrica. Isso é perfeitamente aceitável. Tu costumas dizer que não mandas nada, Exatamente. em parte nenhuma da tua vida, nem na privacidade do lar. No entanto, as pessoas desejam imenso que tu mandes, porque não param de falar da possibilidade de tu te candidatares a cargos variadíssimos, como Certo. por exemplo a Presidência da República ou a Presidência do Benfica. Mais alto ainda, sim. Que fascínio é este que as pessoas têm porque de querer num lugar de poder? Eu acho que não é verdadeiro, não é? É uma coisa. Uma coisa para dizer, para começar Só uma porque- conversa, tipo- conversa. Para já, repara, eu falo na televisão ao domingo à noite, por isso é natural que as pessoas digam. Claro, acham que Presidente da lês muito República. também. Não é só isso. Exatamente. É isso, Presidente da República. Tá. O último foi recrutado nesse. De facto, agora com estou a pensar em esse todos os critério. putativos candidatos, os que já chegaram à frente e não, Sim. e de facto, o domingo à noite, de facto, Domingo à é noite. que vai de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcos Mendes, a própria Cristina Ferreira. Exato. Mas eu não tenho nenhuma vocação para isso. Por exemplo, na nossa equipa, a equipa Eu que ia escreve... perguntar-te isso, ou Sim, seja, sim. tu dizes que não mandas nada, tu inevitavelmente és, pelo menos para quem está de fora, eu não vou dizer o chefe, mas quer dizer, aparece ali um bocadinho como a cabeça daquela equipa, não é? Mas é um bocadinho como naquela série que havia, que era o chefe mas pouco, ou seja, Exato. és tu, não. Exatamente. Mas quer dizer, mas alguém tem que mandar ali. Mais rapidamente o Miguel é uma figura de autoridade. Ok. Que organiza e diz, epá, vai procurar isto, alguém sabe se isto aconteceu. Porque isso do que te eu é não- difícil, ou seja, Não é uma vocação, pá. E eu não Ok. tenho nenhuma vontade disso. Aliás, eu rejeito a ideia de que o humor tem algum poder. É-me estranha por várias razões. Não é só uma questão de eu acreditar. Acredito mesmo que não tem o poder que as pessoas acham que tem. Sim. Que tem tanto como outra coisa qualquer, ou seja, não sou ingênuo a ponto de dizer não tem poder nenhum, tem o que qualquer outra intervenção pública tem. Mas é também uma rejeição sobre. Eu não só acho que não tem, como eu não gostaria que tivesse. Percebes? Eu não quero ter responsabilidade. Eu vim para isto precisamente porque isto não tem responsabilidade. Eu não gostaria de experimentar, mesmo no nosso funcionamento interno. Por exemplo, a gente chama xerife ao Miguel. Ok. Miguel é que é o xerife. E. O que faz de ti o quê? Nessa não, lógica, eu- nessa eu- analogia de saloon, Sim, não, eu sou o gajo que está. Eu sou uma bobo. Eu Ok. sou o gajo que está a chatear o chefe. Há imensas. O João Gonçalves, que é a nossa pessoa das redes sociais, a quantidade de vídeos que ele consegue captar em que eu estou a chatear o Miguel ou enfiando-lhe coisas num ouvido, que é uma prática que eu gosto muito, porque ele reage de uma forma. que tu queres, que é. Exatamente, que é, que é ficar sim, irritado, que é de provavelmente. profunda irritação. Claro. Chatear o Miguel, basicamente a minha função é essa: é estar a irritar todas as outras pessoas. Eu tenho uma forma de. Agora que estou a pensar nisso, eu tenho um ritual ao domingo. Atazanante. Eu acho que consigo sim, que tenho uma coisa agora. Esta é para irritar a Cátia, esta é para irritar o Cláudio. O que é que no fundo isso é um bocadinho. Há aqui uma ideia de limite, não é? Quase. Interessa-te essa ideia de. Em que ponto é que ele vai ficar furioso? Mas é uma coisa acriançada, estás a perceber? Sim, claro. É uma coisa muito meio criançada. Nunca não é nada de especialmente prejudicial para eles. Não, é um bocado aquela coisa do é prazer. Está só- quente, está quente. Ai, está muito Exato, quente. é só Pois. chato, está Sim. quieto. Mas eventualmente a última palavra é tua, ou seja, há zero essa hierarquia. Epá, de... Bom, quando nós estamos a escrever o texto, é claro que eu Quando não faz, ou seja, por uma questão das coisas, tem que haver uma organização, não é? Sim, é isso, Um mas sim, funcionamento. mas aquilo é uma coisa relativamente mastigada e nós estamos a escrever e estamos a pensar, avança, recua. Claro que que pode-se dizer que a última palavra é minha, no sentido em que não, pá, eu não vou dizer isso. Às vezes nem é por eu não estar em causa se eu concordo ou não concordo com o que é dito, ou até se eu acho que é bom ou mau. Está em causa o facto de eu dizer assim: eu não consigo fazer o que este texto pede, estás a perceber? Eu estou no sentido em que se calhar se eu fosse o César Mourão conseguia, porque ele tem capacidades que eu não tenho. Mas eu digo, pá, eu não tenho, eu não conseguiria dizer isto da maneira que isto
pede para ser dito. Coisas desse tipo, sim, com certeza. Agora, a ideia de ter poder sobre os outros, de dar ordens e não sei o quê, pá, eu não tenho Nenhum live nenhuma, não. Prefiro, pá, aliás, havia uma coisa no Gato Fedorento, nós éramos 4 e às vezes a gente fazia votações. O que é que a gente há de fazer agora? O que é que tomar decisões, assinar um contrato, não sei o quê. Exato. Eu era, famosamente, a minha posição era abstenção. O que não era, eles irritavam-se com isso, mas não era mau, porque se nós, sendo 4, podia dar empate. Isso é uma coisa que te dá gozo, ou é genuinamente porque não queres ter. Pá, eu rejeito. E também pela piada, porque aquilo davam depois não. Sim, mas era ótimo assim, porque são 3 e assim era mais fácil. Eu rejeito instintivamente, responsabilidades, poder. Acho perigoso experimentar. Portanto, são 5 bardolas desde sempre. Exatamente. É isso. Olha, entre a fila dos temerários e dos caguinchas, tu vais para qual? E não estou a falar só de trabalho. Sei lá, por exemplo, já foi aqui citada uma amiga comum que é extremamente audaz no humor que faz, mas depois se vir um inseto põe-se em cima de um banco. Exato, mas eu próprio eu creio que ela própria te diria, ela própria rejeitaria a ideia de sim, eu sou uma brava mulher que todos os dias abre o microfone e faz uma coisa corajosa. Ela não se entende a si própria desse modo de todo, acho eu. Sou capaz de apostar contigo o que quiseres. Ela entende-se como quer dizer, ela é exatamente, a gente partilha a mesma ideia sobre o nosso ofício, que é somos uma espécie de criança parva que repara em coisas que não são as coisas em que o resto das pessoas estão treinadas para reparar. Mas a minha pergunta era mais no sentido aqui até de se gostas de aventura, por exemplo, se te pões assim em situações assim meio que desconfortáveis ou que não sei muito bem onde é que és menino para ir numa viagem em que não sabes muito bem onde é que vais dormir não. Pois, ok. Não. Fizeste um safari recentemente. Pois foi. E até escreveste sobre isto. Sim. Mas fui contrariado. Sim, Escreveste sobre isso na crónica na Folha de São Paulo e tu dizias que de todos os animais fascinantes que viste, o teu favorito continua a ser o que ia dentro do Jeep. Exatamente. Portanto, observar humanos nas suas savanas diárias continua a ser o teu tipo de safari favorito. Sim, eu devo dizer que, repara, a gente foi e realmente aquilo. Sim, senhor. Exatamente. Ou seja, eu nunca tinha visto uma coisa assim. É muito. Daquilo tem um impacto grande em nós, não é? Estar ali naquele sítio, de repente, por exemplo, a certa altura passa uma leoa com umas crias, uns gatinhos. Exato. Fofinhos. Exato. E de repente os gatinhos entram assim por umas ervas altas e a leoa deixa de os ver e ela mantém-se deitada na estrada e começa a fazer assim. E os gatos, os leõezinhos voltam, ouvem aquele chamamento. Ela fez só isso. E pronto, e eles pensaram: é capaz de ser melhor voltarmos. Ou seja, esse tipo de coisa, hipopótamo. Já viste alguma vez um hipopótamo a fazer cocó? É extraordinário. E nunca. O elefante, os elefantes fazem cocó de uma maneira que e sai uma altura tremenda. Exato. Não se agacham. Não. Sai uma espécie de tronco. Uma coisa incrível, cocó do elefante. Mas, portanto, isso muito enriquecedor, como estás a ver, não é? Mas nada bate um. Mas o meu momento favorito era, por exemplo, quando a certa altura o nosso motorista do Jeep disse: há ali, sei lá, chitas. E então aproximamos das chitas e de repente em meia lua estão jeeps, vários jeeps a olhar para as chitas. Nessa altura, tudo aquilo se torna um bocado ridículo. Primeiro porque tu dizeres estou aqui no ambiente, no habitat natural das chitas, deixa de fazer muito sentido na medida em que estão ali Range Rovers que não fazem parte do habitat natural. E depois estão várias pessoas a olhar para aquilo. Algumas estão com o maldito telefone na mão a fazer um filme que provavelmente nunca irão ver. Não vão ver nunca. E com isso concertos e tudo, nada. E com isso estão a perder a hipótese de estar a ver aquilo diretamente, em vez de estarem a ver através de um retângulozinho. Tudo isso achei fascinante. Ou seja, mais depressa ficavas a olhar para essa malta assim. E as chitas ali daquele lado. As chitas realmente são people watching, muito bonitas, muito mais, exato. Durante 2 minutos desfrutei das chitas, depois estive a desfrutar das outras espécies, dos outros animais. Eu acho que
quer dizer, não é nenhum exagero dizer que aos olhos da maioria das pessoas tu és um tipo que faz o que dá a ideia que fazes o que te apetece. Sim, sim. É mesmo assim? Eu diria que sim. Ok. Sim, que é isso. Eu acho que isso é ótimo. Claro. Eu não acredito na sorte que tenho. Muitas vezes eu não acredito na sorte que tenho. A ideia de nunca ter tido um emprego a sério. Exato. Sabes que há pessoas, muitas vezes, por exemplo, a questão do dinheiro, não é central nisso. Mas eu conheço pessoas que têm mais dinheiro do que eu e que não fazem o que querem, que se esforçam a fazer. Porquê? Porque entendem que não é suficiente. Eu acho que a noção de... Vamos usar a palavra meio obscena, rico. A noção de ser rico é tu estás satisfeito com o que tu tens, porque há pessoas que têm fortunas inimagináveis e continuam. Eu acho que a definição é: tu pensas em dinheiro, se pensas em dinheiro, não tens dinheiro suficiente. Pois. As pessoas, eu percebo as pessoas que por exemplo, têm 500 euros para viver por mês, é muito natural que pensem em dinheiro. Claro, que seja aquilo, tudo aquilo em que... O que eu não compreendo é pessoas que têm 500 mil euros para viver por mês e assim, então, e agora? O que é que eu hei de... E que aturam muitos fretes e aturam fretes por causa disso. Um dos disso. teus objetivos na vida é reduzir de tal forma o que não te apetece, até só... Já atingiste Acho que sim. esse ponto? Okay. Eu acho que estou. Quer dizer, estás aqui, portanto, se calhar ainda não atingiste. Mas estou porque tu me convidaste e sim, achas que eu te ia dizer não, desculpa Inês, mas não. Mas isso dá de certeza que te convidam para imensas coisas que não te apetecem nada. E às vezes eu faço, sim, às vezes faço. E como é que fazes quando não quer? Por exemplo, o Miguel Chaves Cardoso esteve sentado aqui e estava a dizer que a falar sobre a arte de dizer simplesmente não. Não, sim, uma vez não, que é aquela coisa que não, porque tenho uma consulta para ti a perna, a minha mãe está doente, sim. tenho não sei o quê. Uma pessoa uma vez disse-me, já não sei quem era, que tinha convidado o Miguel Chaves Cardoso para uma coisa, mandou-lhe um mail e ele mandou de volta. Isso aconteceu-me também, convidei o próximo para a América, ele disse-me só: não posso, desejo felicidades. Pois foi Fernando Alvim. Foi o Alvim. Foi ele disse Alvim, não. Precisamente. E sim, porque é que ele tem de justificar mais, não é? E tu? Eu tento. Sim. Como é que se apura esta arte de dizes que não facilmente? Há assim um pudor. Às vezes prefiro inventar uma desculpa. Eu fico muito contente quando não preciso de inventar. Quando convidam para uma coisa e eu não posso mesmo. Claro. Não posso mesmo. Não estou mesmo cá. Mas sim, isso mantenho algum pudor de dizer. Porque, por exemplo, às vezes convidam-me para coisas e era mais confortável para mim estar sossegado em casa. Sim. Pois. Mas também me custa assim tanto. Esta pessoa faz tanta. Tem tanto gosto em que eu lá vá. Porque é que eu não hei de ir? Depois, quando chego ao dia, digo estupidez. Mas porque é que eu aceitei isto? Exato, claro. Mas também não é assim tão. Também és menino para te, sei lá, num contexto social qualquer, para te removeres facilmente de. Vou andando. Não quero mais estar sempre, aqui. Quando eu sou conhecido por chegar a um sítio e perguntar quando é que é aceitável ir embora. Isso exaspera muito as pessoas com quem eu vivo. Mas sim, essa ideia de, por exemplo, dizerem-me não, é um aniversário, por isso antes do bolo não é possível. Não é possível. É uma impossibilidade. E pronto, e depois sim, mas há assim algum embaraço, a não ser que cerimónias, a não ser que esteja lado a lado com alguém. Por exemplo, quando me calha nos Globos de Ouro estar ao lado da Joana, é mais divertido. É ótimo, sim. Pois é. Quer dizer, não é ótimo, é menos mau do que é mais suportável aquela cerimónia. Exato, tem algo entretém. Quando ela está ali ao pé. Já quando ela está no palco contigo e com a Ana e vem chatear-me com o microfone, não, isso agrava o problema. Sim. Pois aí já não é tão bom. Quando não se tem um patrão, a pessoa assim um bocado patroa de si própria. Exato. Não é? Tu és um tipo disciplinado. A que é que tu te obrigas diariamente? Ou és um estreina? Não, eu sou mais ou menos, mas gostava de ser mais ainda, sabes? Quero. O meu ideal eu faço mais ou menos isso, mas ainda não faço tudo. O meu ideal é levantar-me cedo,
dedicar primeiro um tempo a ler jornais. Ainda por cima tenho uma aplicação que tem jornais do mundo inteiro. Começar a ver isso e começar a pensar em que ideias é que isso me pode dar, de que modo é que isso me pode ser útil, e depois estar um bocado obrigar-me a escrever durante um bocado, porque, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito era de voltar à Comercial. Aquilo, quando o Ribeiro me fez o convite. Pois, impõe-te uma disciplina de escrita. Exatamente. Quando o Ribeiro me fez o convite para ir para a Comercial, eu depois, no final daquilo, verifiquei que, quer dizer, é uma coisa que, não, que é óbvia, não é? Que eu produzi imensas coisas que nunca teriam nascido se eu não tivesse tido aquela obrigação, aquela coisa de, bom, eu escrever faz escrever mais. Exato. Escrever exatamente. faz ter mais ideias. Sim. Não é? E portanto, sim, tento fazer isso mas também é preciso momentos de agora vou ler um livro por nada, por nenhuma razão, porque estou interessado nele, não é porque tenho que escrever uma coisa sobre ele, ou porque me pediram um prefácio, ou não, é por nenhuma outra razão a não ser. Mas para dizer isso é porque tens constantemente muitas solicitações, se calhar, para leres aquilo que não era necessariamente aquilo que te apetece. Sim, não há é? coisas que eu tenho de ler, sim, porque vou escrever sobre elas, ou assim, mas uma coisa de estares a ler, ou por exemplo, estás a passar os canais até ao 250 só, sem destino nenhum, só olha, uma senhora que quer casar com o Muro de Berlim. No outro dia era isso, Isso é real? É uma senhora que casou com um pedaço do Muro de Berlim. Porque não é? Sim, um senhor que mantinha uma relação íntima com um Volkswagen, coisas assim. Não sei que canal é esse, mas esse vou lá para procurar, a frente, sabes? É um daqueles documentários daquelas pessoas que comem sofás e coisas assim. Exato, ou que acumulam tralha. Sim, aqueles hoarders. Tu já disseste repetidas vezes, não é novidade, já falaste sobre isso muitas vezes, que és o rei da procrastinação. Sim. Tu aprecias. Isso não te dá cabo dos nervos? Dá. Pois, mas tu não gostas de viver com o credo na boca? Não. Mas é inevitável. Pois vai acontecer. Inevitável, sim, Ou vai seja, acontecer sempre. Eu já tenho um bocado esta ideia quando eu própria procrastino, que é eu ainda não evoluí. Não é? evoluí, sim. Não pois, evoluí, ou seja, mas... eu ainda não estou capaz de fazer isto sem ser desta maneira que causa nervos. Certo. Eu percebo o teu ponto, e até o verbo que tu usaste é ótimo. Eu não evoluí, porque eu acho que hoje em dia há um certo ambiente cultural no sentido das pessoas acharem que vão evoluir. Pois. Eu não tenho essas ilusões em relação a meu respeito. Eu tenho poucas. Tu não vês isto como uma coisa que tu tens que melhorar? Até porque me parece que não é. Eu estou interessado em piorar. Estou interessado em piorar. As pessoas estão interessadas em melhorar. Eu acho que há, assim, há uma certa arrogância nisso, não é? Que é eu conseguiria aperfeiçoar-me. Repara, no meu caso, piorar é o verdadeiramente difícil. É porque, por exemplo, tu vives numa pocilga, melhorar é fácil. Tu fazes assim, limpas, olha, já está um bocado melhor do que estava há bocado. Sim. Agora, piorar a pocilga. Nesta metáfora eu sou a pocilga. Piorar a pocilga é que é difícil, não é? É difícil as pessoas aparecerem e dizer assim: esta pocilga está pior ainda do que eu me lembrava. Mas, por exemplo, ao domingo, não há nenhum domingo em que a gente não acabe o guião a 30 segundos do início. Às vezes, durante o intervalo, nós ainda estamos a fazer coisas. E isso, mas eu acho que há aí... pode ficar melhor, ou adiaram até à última. Eu acho que é uma mistura de várias coisas. Porque a pressão depois também é muito produtiva, às vezes, não é? Eu às vezes estou lá a queixar-me sobre a SIC paga-me para eu aguentar esta pressão. É isso. Como eu dizia que era pago para esperar, não é? Exato. Mas eu acho que há qualquer coisa também do âmbito da criatividade nisso. Sim. Eu não sei se isso. Eu creio até que isso está relativamente estudado. Que é. Sim, o tempo que as coisas ficam a pairar na tua cabeça. É isso. Ou seja, se tu dão-te uma tarefa e tu executa-la imediatamente. Sim. Fica uma coisa. Mas se tu ficas a engonhar, lá está, a procrastinar, aquilo está. Há um sítio qualquer da tua cabeça que está a trabalhar naquilo, por muito que tu não saibas, isso está a acontecer. E tu, consciente e inconscientemente, tu estás a tentar alternativas, estás a pensar como é que vais fazer aquilo, estás a. E sim, eu acho que isso é uma espécie de escrever e reescrever na cabeça. Exato. Ainda que tu não estejas a perceber, esse processo está ali a correr, associado à sobrevivência, que é eu vou ter que fazer qualquer coisa porque o tempo está a acabar. Exato.
Tem mesmo que ser. Tem mesmo que ser. Mesmo que ser. Portanto, porque mas é um bocado isto de facto, é um bocado esta coisa do eu sou muito procrastinador, que é ainda não consegui ser aquela pessoa que faz tudo, mas de facto, se calhar não é preciso. Exato, sim, não. Lá está, eu acho que até é possível que tenha vantagens. Claro que se te dão-te um prazo, depois vais ter que entregar aquilo, não é? Sim. Porque há pessoas que dizem assim: bom, há pessoas que procrastinam porque dizem para lá do isso já é. Não é nem sequer para lá do prazo, ou seja, não têm prazo. Dizem: eu estou a escrever uma coisa, mas não tem. Ou seja, isso. A questão é, na tua cabeça, tu escreves melhor que o Tolstói. Quando de repente tens que fisicamente pôr-te a passar as palavras para o papel, claro. É que verificas realmente isto não é tão bom como eu estava à espera e tal. Portanto, enquanto tu não escreves o grande romance em que estás a pensar, esse romance é excelente. Tem um problema que é não existir, claro. E que é uma falha fatal. Quando tu escreves, exatamente, claro. Vais ter de o escrever. És indeciso, és um tipo indeciso. Eu acho que depende das coisas. Também às vezes há muito esta culturazinha do eu sou muito perfeccionista, não é? Sim, pois, exato. Ou seja, tu quando fazes uma coisa, tipo, estou contente, fiz, ok, também lá está, procrastinar não dá muito tempo depois para indecisões, não é? Sim, mas sabes que nós dá para algumas. Nós temos, nunca é com essa coisa. O meu perfeccionismo, mas às vezes é uma coisa, lá está, mais uma vez é uma coisa acriançada. Muitas vezes, por exemplo, nós somos capazes de perder muito tempo com coisas que outras pessoas achariam absolutamente inúteis. Uma vez estávamos a discutir, a equipa dividiu-se em dois. Foi um cisma. Exato. Um grande cisma. Umas pessoas achavam que determinada palavra era. Repara, é uma palavra, estamos a falar numa palavra num texto, uma palavra era mais engraçada do que outra. 4 pessoas, somos 8, 4 achavam que uma palavra é que era, a outra metade achava que a outra palavra é que devia ser. De repente. Estamos aos gritos e tal, mas é uma coisa de gritos, não é de exaltação, é de sim, não, porque claro, exato, mas é uma coisa maluco, de galhofeira, é uma coisa de galhofeira. Um dos elementos da equipa parte para a violência física. Adivinha quem foi? Joana Marques. Não foi nada. Claro que foi, agredindo uma pessoa que tinha a mesma posição que ela. Que disse, mas eu estou do teu lado, eu acho que é a mesma palavra do que tu. Só que ela estava furiosa, furiosa e começou assim a arranjar espaço com os cotovelos e depois tem que. E sim, exatamente. Mas estás a ver, esse tipo de. Isso não é, para nós, isso não é uma perda de tempo. Eu nem diria que é uma indecisão, é estar ali Sim. Até porque há uma sensação que a gente, ou melhor, a gente assenta, aquilo é um exercício de previsão, de vaticínio. A gente está a escrever e está a pensar, eu acho que isto tem graça. Estamos sempre a jogar na probabilidade. Exatamente. Sim. Ou seja, temos alguma experiência no sentido de, uma vez que fazemos isto todos os dias, há anos, a gente reduz a margem de incerteza. Não é assim tão frequente a gente dizer isto vai ser uma incógnita, isto vai ser, claro. ou a gente dizer isto vai ser ótimo e depois não ser nada, ou o contrário. Mas continua a acontecer. E eu acho que o facto de continuar a acontecer ao fim deste tempo todo mantém-me interessado naquilo. Sim. Mantém-me a pensar, olha, eu não além daquela coisa daquela insegurança que eu não acho má, que é de ir lá para baixo quando eu deixo e vou para o estúdio. Sim. De pensar, será que isto hoje funciona ou não? Será que é hoje que isto exatamente, se for do princípio ao fim zero, não há reação nenhuma. No outro dia estava a falar com a Joana, estávamos os dois no mesmo sítio de férias e estávamos a partilhar estas angustiazinhas dela a dizer, pai, também vou às vezes abre o microfone, claro. Ela tem o seu primeiro público, são vocês as duas. Sim. E isso é logo uma coisa. Ela tem uma vida, ela tem um público, é a Ana Galvão. E a Ana Galvão é uma gargalhada muito fácil, portanto, está a ganhar a partida. É verdade, mas ainda assim ela tem. O primeiro público dela, as primeiras 2 pessoas que ela quer conquistar. Sim, e até aí é muito engraçado, porque o tipo de coisas que resultam para a Ana não são as coisas que resultam. Podem resultar às vezes, menos contigo e o contrário. Tu tens mais gente, a probabilidade aumenta. E, portanto, assim, mas, por exemplo, em relação à indecisão, tu escreves
se calhar, o pior dos piores géneros literários que existem, que é crónicas. Sim. É uma arte que eu acho dificílima. É o pior e o melhor ao mesmo tempo. E depois é curto por um lado, mas É curto. mas dizer bem em poucas palavras não é muito fácil. Sim, está bem, mas também, por outro lado, pode ser o que tu quiseres. Sim. É um género tão híbrido. Não tens que escrever sobre O tema pode ser o que tu quiseres. O próprio género é tão híbrido que pode ter a forma que tu quiseres. Se quiseres que seja um diálogo, é um diálogo. Se quiseres que seja fluxo do pensamento, é isso. Se quiseres que seja uma história, é uma história. Tu escreves e vai. Tipo, não estás ali a pensar imenso. Quer dizer, sim, estás, mas tens é muito amplo o espectro de coisas que podes fazer. Podes começar por falar, como estou a dizer isto porque fiz isso hoje de manhã, mas podes começar por uma frase de um escritor guatemalteco que te interessa, que é o Augusto Monterroso, que diz: só há 3 temas: o amor, a morte e as moscas. Parece quase o título do teu livro. Exato. E ele e essa ideia de os 3 grandes temas com os quais a humanidade se confronta a serem o amor, a morte e as moscas, depois é um pretexto para falar das outras coisas. Eu gosto de coisas pequeninas, sabes? Por exemplo, quando há uns versos do O'Neill que dizem: o incrível país da minha tia, cheio de bondade e de aletria. E os versos têm graça porque tu estás à espera que ele diga: o incrível país da minha tia, cheio de bondade e de alegria. Claro. Mas o facto de ele substituir a alegria por aletria, ainda por cima mudando apenas uma letra, mas transformando um substantivo abstrato e digamos grandioso como a alegria, altamente coisa concreta e pequenina, que é a função das moscas nesse título, não é? Por isso é que não, às vezes há essa coisa de vou falar sobre a beleza. A beleza, eu gosto muito um pouco o tom de voz também quando tiras a temas mais profundos. Isso é que, repara, se estivermos, é que não estamos na Grécia Antiga a pensar o que é o belo, até porque das duas, depois, ou se não sabes dominar isso, vai-te sair uma redação do 8º ano a dizer: a beleza, eu gosto muito da beleza. A beleza é, e diz assim uma série de banalidades que. E depois fica assim uma coisa de cordel, não é? Ou seja, fica banal quando pensas que estás a falar de temas elevados, e às vezes consegues, falar de temas banais, produzir uma coisa que é mais. Exatamente, fazer o caminho inverso. Sim. Em que é que tu és um perfeito selvagem? Eu provavelmente, sei lá, a comer. A comer. A ideia de. Repara, eu compreendo a ideia de pequenas doses, de saborear, de comer devagar. Mas. Não é? Menus de degustação. Sim, eu compreendo isso tudo. Mas comer uma pratada ou 3. Por exemplo, há uma coisa que o Kundera diz, que é a malta da Europa Ocidental não sabe beber cerveja. Cerveja é para se beber em canecões assim, de golada. Exatamente. Não é para ir bebericando, aquilo não é whisky, pá. É para enfiar no bucho. Exato. E estás a ver, ou seja, eu compreendo a ideia de: olha, esta cerveja artesanal, queres degustar, certo? Sabe a lixias. Certo, tudo bem. Mas também quero uma caneca. O ato de enfiar a caneca dentro do bandulho também tem o seu quê de interessante. Claro que à medida que a gente vai envelhecendo, comer da maneira como eu como vai produzindo efeitos no meu corpo. No entanto, a propósito ainda, voltando lá atrás à questão de ser disciplinado e seres bom patrão de ti próprio, depois não continuaste no dia, ficámos só ali na hora do almoço, porque estavas a dizer jornais, escrever um bocadinho, mas tu, para comeres 2 ou 3 tachadas, tens que ser muito disciplinado a fazer exercício físico. Exato, é isso mesmo. Onde é que vais buscar a vontade da onda, aos calcanhares, é o quê? Não gosto, não digas que és daqueles que gosta. Eu não gosto de quando. Sabes que eu faço vários tipos de exercício físico. Já te perdemos. Aquele que é, por exemplo, o kickbox, adoro. Eu gosto daquilo. Aquilo tem o barulho que o plastron faz quando a luva bate no plastron. Ter a qualquer lado. Exatamente. Exato, sobretudo quando aquilo faz vários tipos de barulho. Faz um barulho muito satisfatório quando tu acertas perfeitamente no alvo, na altura certa, com o braço. É um bocadinho a gargalhada do plastron. Exatamente. Pode fazer um barulho mais. Quando acertas mal, acertas nas orelhas daquilo. Exato. Mas enfim, aquele barulho tem qualquer coisa de
E a própria atividade, não é? Uma atividade em que estás concentrada naquilo, em bater, em fazer. É uma atividade bastante violenta, não porque apanhas, se tu não quiseres, nunca apanhas. Mas é violenta para o teu corpo. É uma coisa que estás a fazer ao corpo que sente, estás-me a lixar, mas espera, que eu já vais ver o que é que te acontece. Isto é o meu diálogo com o meu próprio corpo. Claro. Sim. Mas também faço, às vezes vai lá um senhor a casa. Obrigar-me a puxar coisas, empurrar coisas, pegar em coisas, fazer movimentos repetitivos com essas coisas. Exato. E esse exaspera-me, pá. Pois. Eu já sei tudo o que ele me vai fazer, percebes? Mas eu preciso que ele chegue lá e diga: sim. Não, pois ao charuto, chega aqui. Charuto, não podes fazer pega isso. Pega nisto, puxa, empurra. Sim, é preciso daquela. A questão do tema da idade é uma coisa que manda em ti, no sentido em que pensas nisso, tipo, tenho que ter cuidado, ou já não sou ágil como quando tinha 25 anos. Bom, Inês, isso impõe-se. Isso impõe-se de uma maneira, e sobretudo às vezes impõe-se vertiginosamente a partir de certa altura. A partir dos 45, fica muito mais óbvio que eu já não sou o que era. A partir dos 50, percebes? Isso impõe-se. É uma coisa. E depois. E há uma coisa que é, por exemplo, há muitas maneiras de ser ridículo a lidar com isso. A principal, acho eu, é negar que isso esteja a acontecer. Exato. Não há hipótese. Não há, por muito que tu queiras continuar a dizer, estou bué da fixe, não é fixe estarmos aqui. Isso não vai funcionar, e para as pessoas que te estão a ver, elas percebem exatamente qual é a tua intenção e a maneira, e conseguem ver a maneira como ela falha. E portanto, mais vale, em vez de te entregares à atitude, não, eu ainda vou ganhar, é a atitude melhor, acho eu, eu já perdi. Já perdi. Tudo que vier é bónus. Exatamente. Já perdeste. Isso dá-te uma liberdade muito maior para várias coisas. Para isso enfim, o meu modelo é esse. Não, eu já perdi. À partida está perdida. Eu sou velho, sim, sou velho e não há nenhum problema nisso. Não. Tu já mudaste profundamente de opinião em relação a alguma coisa? E vale para couves de Bruxelas ou temas mais como a beleza, por exemplo? Sim. Epá, eu diria que sim. Desculpa, mantens esse. Quer dizer, eu acho que uma pessoa vai. Ninguém diz assim: bom, eu obtive esta certeza quando tinha 23 anos e mantive-me. Ou seja, as coisas vão sendo. Sim. Vais aprofundando, a vida vai-te desmentindo algumas coisas, outras coisas vais. É isso, acreditas na mesma coisa, mas vais aprofundando isso vai ficando ainda mais apurado e muda nesse sentido. Mas, por exemplo, favas. Gostavas e já não gostas? Não gostava nada de favas, sim. E agora adoro favas. Okay. Há muitas coisas que as crianças, por exemplo, que parvamente as crianças odeiam, tipo dormir, que é excelente. Sim, não, ali uma altura até querem fazer diretas. Exato. Para serem fixe. Sopa, que é ótimo. Sim. E tens que estar a convencer os putos de uma coisa que é óbvia, que é que sopa é excelente. Sim, nesse caso, nesse tipo de caso, sim. Mas há outras coisas sobre. Por exemplo, tu não sentes que sair à noite tinha um encanto? Absolutamente, claro. Que era inimaginável até ficar em casa ao fim de semana e agora é tudo o que eu desejo é ficar. Exato. Pois. E portanto, e há outros, eu acho que é que tu também não devias sair muito à noite. Não era muito campeão disso, pois. Sim, mas quer dizer, isso até podia exercer algum encanto, mas e por exemplo, até coisas que uma disposição humorística contribui para ir corroendo, não é? Uma pessoa dar-se ares de grande importância ou estar preocupada com prestígio, isso vai ficando cada vez mais, vai se tornando cada vez mais ridículo à medida que o tempo vai passando. O humor será assim o maior não mandas em mim de todos? Eu diria que sim. E digo, ou seja, não quero nada falar sobre
questão dos limites ou não sei o quê, porque sobre isso já falaste subejamente noutros podcasts com pessoas que falam sobre isso muito melhor do que eu, mas é um bocado aquela lógica de não mandas em mim no sentido em que tu não vais decidir ou determinar a maneira como eu olho para uma determinada coisa. É isso. É um bocado aquela criança que leva, não é? E diz não doeu. Exato, não me doeu. Sim, eu acho que o humor faz isso muitas vezes e faz isso que tu estavas a dizer, não mandas na maneira como eu olho para as coisas. Por mais trágicas que às vezes que elas querem dizer, olha, sim, fulano morreu. Exato. Temos todos que ficar tragicamente tristes. Sim, e isso não invalida que não fiquemos, mas há um modo de reagir a isso. É mesmo. É isso, digamos, é a única vulnerabilidade que o mundo, não é? O planeta, as coisas são rígidas, são ásperas, são maiores do que tu, são assustadoras. A única vulnerabilidade que elas têm é não conseguirem determinar a maneira como tu olhas para elas. Tu podes decidir. Há muitas. No outro dia estava a falar sobre isso. Por exemplo, há uma figura do Médio Oriente muito famosa, chamada Nasreddin Hoxha. É uma figura mítica que terá tido existência real, mas todas as histórias que se lhe atribuem meio lenda, sim, exatamente, como mitificou, não é? Sim, como é óbvio, todas as histórias que se lhe atribuem não são verdadeiras, mas a figura, o Nasreddin Hoxha, é tão popular que tem estátuas desde Bruxelas até Astana, no Cazaquistão. Há estátuas dele são na parecidas? Turquia. É porque são parecidas, ele existiu então. A questão não é essa, não é de uma pessoa, Okay, é daquela figura. Ou seja, a estátua normalmente, a estátua mais popular é ele sentado num burro, mas o burro está virado para ali e ele está virado para aqui. E essa é uma das histórias. Uma das histórias dele é essa: Nasreddin, porque é que estás sentado ao contrário? E ele diz: não, eu estou na direção certa, o burro é que vai ao contrário. Percebes? Essa ideia de, por exemplo, há uma história muito conhecida dele que é ele surpreende um ladrão a roubar o recheio da casa dele e ele segue o ladrão e depois até à casa do ladrão e senta-se em casa do ladrão e o ladrão fica surpreendido pelo estado. Ele diz: o que é que estás aqui a fazer? E ele diz: eu, pelo que percebo, estou a mudar de casa, por isso vim a pagar o primeiro mês de renda. Vês? A questão é essa: o resto do mundo olha para aquilo como um assalto. Claro. Ele olha como olha, parece que estou a mudar de casa. Estava-me a lembrar aqui também nesta lógica de não decidir como é que se olha para as coisas. O ano passado no Festival Tribeca estiveste à conversa com a Whoopi Goldberg. Exato. Eu não assisti a toda a conversa, mas eu assisti a primeira parte em que ela... Eu acho que foi ela que contou esta história, aquela ótima história do funeral do amigo. Exato. Em que o amigo está, portanto, o caixão está aberto, ele usava um capachinho, só que o capachinho estava torto. E é um bocado tipo, e ela acho que vai lá e ajeita o capachinho, só que fica pior ainda, não é? Que é um bocado, mas de repente é de género, ninguém está a ver que isto é altamente cómico. Exato, não é? sim. E no fundo é isso, um bocado, não é? Sim, eu acho que, repara, os funerais são sempre. Eu acho que não há ninguém que não tenha tido essa experiência. Já te desataste a rir em sítios que não era suposto? Bom, desatar a rir em sítios que não é suposto é o mais apetecível. Exatamente, é frequentíssimo. Se pudesses, não rias, se calhar. E aquele momento em funerais em que alguém não aguenta e diz: sabes aquela sabes perceber? Em que alguém. Isso parece-me uma coisa tão visceralmente humana por várias razões, que é o facto de estares ali com uma pessoa querida, certamente não estás no funeral de um desconhecido. Sim, uma pessoa querida está ali dentro de uma caixa, nunca mais a vais ver. Isso é a primeira coisa. É inevitável que o facto dela estar ali te lembre que há um dia em que vais ser tu ali. Vais ser tu que estás ali. Tudo isso é insuportável. É difícil é um peso demasiado grande. A partir do momento em que tu te permites dizer um português, um francês e um alemão, é tipo, é desafiar a morte. Isso ao menos alivia-te um pouco. É como quando vais carregar de compras e dizes: espera aí, dá cá 3 sacos. Sim. Isso alivia-te um bocadinho, dá-te um pouco de... É a coisa, estás à procura desse alívio. Quem é que pode condenar? Quem é que te pode condenar por tu estás à procura desse alívio? É impossível. E é por isso, aliás, acho eu que a comédia se dedica às coisas más.
A comédia não se costuma debruçar, não há comédias sobre um grande filantropo. Não tem graça. O grande filantropo só tem graça se ele der tanto dinheiro a toda a gente que fique na miséria. Aí tu achas, tu dizes, está giro. Agora sim. Agora está engraçado. Agora está bom. É isso? Lembras-te assim, algum sítio muito inapropriado onde de rir. tenha sido assim muito óbvio que olha, lá está aquele Sim. Palerma. Aquela coisa de cochichar e rir aconteceu-me em várias ocasiões assim de cerimónia. No Vaticano não te aconteceu? Cerimónia não, no Vaticano não. Mas em ocasiões de cerimónia, sim. Aconteceu uma coisa que foi que no outro dia eu fiquei satisfeitíssimo quando o Ricky Gervais veio cá. Sim. E ele disse uma coisa, confessou, digamos, uma infâmia, não é? Basicamente o trabalho do humorista é esse: sobes ao palco e tu mostras às pessoas que és reles. Tens duas hipóteses de fazer isso. Uma é dizeres exatamente isso, dizeres, olha como ocorreu. Olha esta merda, olha isto que me ocorreu, olha o pensamento mesquinho que eu tive. E as pessoas riem-se por duas razões. Primeiro, porque também já lhes ocorreu. Exatamente, revêem-se. Segundo, porque não é frequente uma pessoa estar a confessar isso em público. Apesar de lhes ter ocorrido, elas fazem os possíveis para que os outros não percebam que lhes ocorreu um pensamento mesquinho, etc. A outra hipótese de fazeres isso, de dizeres olha como eu sou reles, é dizer assim: tenho estado a pensar sobre caricas. E é isso, o facto de tu teres perdido tempo a pensar em caricas indica aos outros que tu perdes tempo com coisas que não interessam. Exato. Tu estiveste a filosofar sobre caricas, estiveste a perder tempo com isso, que é inútil, é tempo inútil. Bom, não interessa. O Ricky Gervais disse o seguinte: disse que às vezes, quando está a falar com alguém, com uma figura de autoridade, com o Presidente da República, ele ocorre-lhe, sem que ele consiga controlar esse pensamento, ocorre-lhe: o que é que aconteceria agora se eu cuspisse? E eu tenho exatamente a mesma coisa. Exatamente, é que não é outra. E qual era a coisa mais absurda e mais inesperada? Cuspir numa pessoa é a coisa mais infame. É muito humilhante. Que nunca, como é óbvio, nunca fiz. Que isso me ocorra quando eu estou a falar, sei lá, com o diretor da escola, com o professor, com o meu professor, e eu começo a sentir a formação. É uma sinestesia quase. Começo a sentir uma acumulação de saliva que eu tenho de me controlar fisicamente para aquilo não ser. Para não acontecer. Sim, para não acontecer. Isso, eu acho que toda a gente tem pensamentos desse tipo. A razão pela qual eu fiquei satisfeito foi porque o meu é exatamente aquele. Ou seja, coincide. A coisa profana que eu faria, que me ocorre sempre fazer, é cuspir. Não sei por que razão. Isso ocorre-me. Estou a falar com uma pessoa de grande em que é uma. Está bem, mas olha, toma. Exato. O que é que aconteceria se eu fizesse isso? Se eu ficasse de repente maluco e isto acontecesse? Quer dizer, se houvesse uma regra, só se pode escrever uma regra para fazer humor, provavelmente seria o tem graça, não tem graça. E no entanto, aí estás tu como professor a ensinar o quê? Eu desencorajo. Receitas? Não, para já eu desencorajo as pessoas de me chamarem professor. Sim, mas ok, estás a lecionar, também pressupõe essa. Estás a orientar um curso de escrita criativa, de humorística? Eu não sei a qual é que estás a referir, mas eu na Universidade Nova há lá uma pós-graduação em artes da escrita. E depois há o público também. Exatamente. Sim, eu dou nessa pós-graduação de artes da escrita da Nova, eu dou o módulo de escrita humorística. E basicamente é o mesmo que eu faço no início do público. E eu diria que é uma coisa que tem a ver com as pessoas tomarem consciência de coisas que às vezes elas sabem sem saber que sabem. Ou seja, todos nós sabemos que se eu te em vez de te contar uma anedota, é um bocadinho que ainda não cozinhas, mas gostas de comer e portanto percebes aqui e ali, não sei se é uma boa analogia, mas é um bocado aquela ideia de ser, sabes, das coisas que são, lá está, muito grandes, né? É muito mais giro dizer um número, dizer 352 do que dizer 7, né? É certo. É capaz de ser pequenas... é capaz de ser uma boa analogia essa de
não sabes cozinhar, mas comes, e por isso sabes qualquer coisa sobre cozinha. Quanto mais não seja, tu Está dizes, doce, está tu salgado. dizes, exatamente, e tu dizes isto agrada-me, Isto isto não é tem bom, graça nenhuma, que é uma isto- coisa que tu dizes quando uma comida não é Sim. boa. E por exemplo, neste caso concreto, por exemplo, um engenheiro faz uma ponte, eu não sei nada de engenharia e vou lá e digo assim: eu por acaso acho que isto está mal feito, não tenho conhecimentos para saber se a ponte está bem feita ou está mal feita. Agora, o público, de facto, há uma componente de eficácia nisto que a gente faz, que é se eu digo uma coisa à frente de uma plateia e ela e produz aquele barulho, isso é um sinal. Se eu não produzo barulho nenhum, isso é outro. Aquela gente não sabe, nunca escreveu uma piada na vida, mas eles sabem, a reação deles determina se aquilo que eu fiz presta ou não presta. E, E portanto há muitas coisas que a gente sabe sobre esta Sim. matéria, mesmo não sabendo que sabe. mas és assim um bocadinho avesso a tipo, mais um são dois. Portanto, imagino Porque isso não existe, não é, na não é? verdade. Não há fórmula, Não não há, há- exatamente, ou seja, isso não existe na verdade. Não é possível dizer se juntares 200 gramas de farinha com 3 ovos, produzes este efeito. Mas sim, mas é possível ver a razão pela qual é possível aprender. Eu não sei se é possível ensinar. Tenho a certeza absoluta que é possível aprender. Mas nem toda a gente vai dar necessariamente aprende, mas Bem sei, Não é? mas tenho a certeza absoluta que é possível aprender porque há pessoas que aprenderam. Sim. Não há hipótese de não terem aprendido. Percebes? Ninguém nasce. Repara, nós somos mamíferos. Eu acho que nascemos com as mesmas capacidades dos outros mamíferos. ou seja, tu achas que isso foi uma coisa bem adquirida Acho que é naturalmente? adquirida, sim. Acho que é adquirida. Mas Que é- e, por uma pessoa- exemplo, ou seja, se uma pessoa se insistir muito, vai ser um belíssimo humorista. eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Sério? Acho que sim. Eu acho que aquilo que as pessoas normalmente identificam como talento, as pessoas chamam talento quando veem alguém a fazer um gesto que essa pessoa já repetiu 1 milhão de vezes. Só que as pessoas só veem a milionésima vez e por isso dizem: pá, olha aqui, olha que bem que ele faz este gesto. Sim, mas, Ele tem este pode haver talento. pessoas que estão o tempo todo a fazer esse gesto. Eu acho que há uma coisa muito importante que é o tempo em que fazes esse gesto, o chamado timing, não é? Certo? E isso eu acho que isso ensina-se. Ensina, repara, eu disso tenho a certeza. Por exemplo, no outro dia estava, olha, foi lá no Vaticano, foi uma estupidez minha. Eu estava a dizer, Frases que começam, olha, foi lá no Vaticano. sim, eu estava a dizer à Ruef, Eu estava. fomos lá tomar café e não sei o quê. Eu estava a dizer, pá, Maria, não é que no outro dia ocorreu-me que há uma atriz, uma vez ouvi uma atriz contar uma história do Armando Cortês e ela disse: Ricardo, fui eu. E era ela. E a história é esta, é por isso que me interessa. O Armando Cortês uma vez disse-lhe: olha, essa frase que tu dizes nesse ponto da peça, se tu fizeres uma pausa entre esta palavra e aquela, isso vai produzir uma gargalhada. E isso verificou-se. Aquilo que não tinha gargalhada nenhuma, dito da maneira como ela estava a dizer, passou a ter dito daquela maneira. E portanto sim, não há dúvida que se aprende. Não há dúvida nenhuma, não tenho dúvidas nenhumas de que se aprende e que se aperfeiçoa. E que a questão é: tu podes ter a ideia de timing pode ser diferente para ti, para, por exemplo, o timing do Robin Williams não é o mesmo timing do Stephen Wright. Sim. Os dois têm uma Claro, noção de timing são coisas perfeitamente e um não tem nada a ver com o outro. Sim. Isso é perfeitamente aceitável. Mas, pá, repara, aquela malta do vaudeville, aquelas duplas cómicas que andavam pelas... Mesmo os irmãos Marx, os primeiros espetáculos dos irmãos Marx eram péssimos, eram desastrosos. E depois aquela... Lá está, o gesto repetido. Exatamente. E estar no palco, sabes quando estás com uma faca num bocado de cabedal? E de repente a faca vai-se afiando. E é isso que toda a gente compreende, que se tu fazes stand-up uma vez por mês, acontece-te uma coisa. Se fazes uma vez por dia, Claro. isso... Voltamos à questão de escrever. Quanto mais escreves, mais escreves. Exatamente. Não é? Falaste aí em mamíferos. É muito boa frase. Olha, falaste aí em Não, mas vou mamíferos. aqui mudar a conversa aqui. Isto é liberdade, é muito bonito e não sei o quê. Mas depois quando temos filhos, nomeadamente filhas, Epá, é depois se vão horrível. embora. É horrível, Sem sabes? qualquer pudor, sem qualquer respeito. Tu tens alguma boa razão? Tu consegues identificar alguma boa razão para uma pessoa ter filhos? Que não seja egoísta, que não seja... Estás a perceber? Que não seja Sim, uma coisa que pois. não seja
Que não seja, era Claro. era um gosto enorme que eu tinha. Eles dão-me muita alegria. Eles, uma boa razão. Pois. Que não seja, não, mas é importante para a perpetuação da da espécie. claro. Não, nenhuma dessas razões é válida. Não é boa, nunca. E no entanto, A gente tem. É E uma gosta coisa, deles. E gosta Está deles. muito bem e feito tal. isto. E não é só isso, e depois é o potencial de infelicidade que eles representam. Eles. Agora as minhas 2 filhas estão no estrangeiro. desertaram as 2? Sim, desertaram as 2. E é isso, onde é que elas estão agora a fazer? Porque é que elas não ligaram ainda hoje? Porquê? Agora, elas pronto, estão longe de casa, estão crescidas o suficiente para tomarem conta delas, são crescidas, mas quando eram mais pequenas, essa responsabilidade que tu fazes questão em manter, como é que isso depois era como pai? Sim. Eras muito chatinho. Não muito. Tipo, tira os cotovelos na mesa, faz não sei o quê, dá beijinho à avó, Não senta, tira os sapatos. não. Até porque eu não, repara, eu sou. A educação delas é produzida por uma equipa, não é? E eu sou a parte da equipa que não produz, não impõe a parte chata. És o polícia bom. Isso talvez, Ok. talvez, ou nem de todo. Eu estou lá mais para falar ao jantar sobre, sei lá, coisas giras que. Agora estamos a dar o Shakespeare. Olha, sim, eu participo nessa conversa. Ou dizer coisas inadmissíveis à mesa. Também sou forte nisso. E isso acho que desenvolveu nelas uma espécie de carapaça que estimulava, ou seja, era um bocado aquela coisa do eu estou a dizer isto, mas depois não é para dizerem não, eu estou a dizer isto e é para vocês repetirem exatamente, para fazerem como eu vos ensinei. Pois eu acho que aquilo fornece uma. Basicamente é isso que o humor faz, não é? Que dá-te uma espécie de armadura. De armadura. Em que tu, a partir do momento em que tu és capaz, em que tu percebes, o modelo é este, é eu fazer pouco de mim próprio. Okay. Isto é aceitável, não só é aceitável como é saudável. E se tu és capaz de fazer isso quando os outros querem fazê-lo, amigo, eu ganho, tenho experiência. Claro. Queres fazer pouco de mim? Não, tens que andar muito ainda para. Tens que comer muito para obteres o nível em que eu estou. Claro. E isso é uma defesa. Mas elas foram bem equipadas de casa com. É uma defesa, é um bocado fazias pouco das tuas filhas também. Exatamente. Claro. Toda a gente faz pouco, toda a gente à mesa. É uma coisa um bocado contra-intuitiva, mas é isso. Mas funciona. Pois. Se tu és o melhor do mundo a agredir-te a ti próprio, claro, os outros, isso desencoraja os outros. Claro. E esta ideia de incentivar ou proporcionar liberdade, não é? Aos filhos. Sim, e às vezes é uma coisa, lá está, é difícil porque tu queres que eles sejam. Porque a liberdade é perigosíssima. Pronto. Não é? E tu desejas que elas sintam essa experiência, não é? Ao mesmo tempo que provavelmente ficas com o teu coração. Que é isso, a liberdade é excelente e é perigosa ao mesmo tempo, é perigosíssima. Mas dava assim. O que é que se diz? O que é que se aconselha? Que se pode. Como é que se ensina a liberdade? No fundo, é. Sim, eu acho que foi milagroso. Eu não sei como te disse. Eu tenho. Como é que eu fiz isto? Sim, como é que eu fiz isto? Não faço ideia. Eu acho que, portanto, uma grande porcentagem não fui eu que fiz sequer. Sim, mas estou satisfeito com o que saiu. Elas têm. Elas são. Exercem bem. São mais responsáveis do que eu, sim. Às vezes. Eu acho que também com meninas isso é muito, muito óbvio. Às vezes estão lá sobrinhos ou assim, e é muito mais fácil eu corromper os putos do sexo masculino. Eles têm uma predileção para a idiotice. Para a palermice mesmo. Sim, que de repente é preciso refriar aquilo e dizer não, vamos voltar um bocadinho atrás. Com as meninas, elas acham graça e não sei o quê, mas dizem está bem. Não, isto já é estupidez, não quero. Olha, um tema que me interessa muito e também acho que acaba por cair aqui bem porque tem a ver com as regras, são as da língua. É sebejamente conhecida a tua posição sobre o acordo sim. ortográfico, sobre o qual tu dizes com grande flexibilidade, eu diria até que não manda em ti, no sentido em que tu não, eu acho que sim, porque no sentido em que tu não és contra nada, tu és a favor de tudo, da diversidade. Eu não. Mas a minha pergunta não se fica por aqui. Sim. A minha questão é, porque falámos de filhos, quando os meus filhos me dizem posso água,
já estás a par dessa. Posso água, ou seja, eles dessa- reduzem o. Repara como tu percebes exatamente o que eles Exato. querem dizer, a mensagem passa. Sim, sim. Tu sabes exatamente o que eles querem. Posso água, Claro. posso lápis. Sim, sim. E o primeiro achava que isto se passava só na minha casa e pensei onde é que eu falhei, mas depois comecei a perceber que é uma espécie é uma epidemia. Os miúdos estão efetivamente a falar assim. Aqui já não é bem. Nós devemos é matá-lo já, ou é abraçar que a língua evolui e que. É isso e matarem as proposições. Tipo, os amigos que eu mais gosto de viajar. Já foi o com à vida, estás a ver? Sim, sei. Mas isso, vamos lá ver. Os teus filhos também estão numa fase ainda inicial do contacto com a língua. Do ponto, eles imagino que façam posso água de uma maneira faceta, não é? Ou seja, é uma coisa brincalhona dizer posso água, posso lápis. Não, É que não é, a questão é essa. Eles falam mesmo assim. Has de reparar, não sei que se tens sobrinhos assim mais novos, ainda não da idade dos teus, sim. Presta atenção a crianças a falarem hoje em dia. Mas quer dizer, é uma forma informal, não é? Elas depois não vão para a escola. Professor, posso o caderno? Não, achas que falam isso? Falam assim? Eu acho que falam, eu acho que sim. Nesse caso, só estou mais preocupado. Nesse caso, ainda bem que me safei que as minhas filhas já são adultas e. Mas eu também. Estudam Shakespeare. Mas mas estudam porque o colégio delas. No colégio delas estudava-se Shakespeare. Mas epá, eu espero que isso passe. Ok. Sim. sem ser aquela coisa de não é assim que se fala corretamente, não sei o quê. Há várias maneiras de falar corretamente, não é? Por exemplo, as pessoas acham que. As pessoas podiam achar que tu eras altamente inflexível, mas depois basta ler, por exemplo, tu quando escreves na folha, tu adaptas o teu discurso, tu dizes xingar em vez de insultar, dizes certo. Que é para seres entendido. Porque estou a escrever num jornal. Há coisas que eu faço, por exemplo, se eu posso escrever, em vez de escrever comboio, escrever trem, porque eu sei que o público para o qual eu estou a escrever diz trem e tem que perder meio segundo a dizer comboio. Okay. Sim. Como é o jornal, no jornal eu faço isso. Se fosse noutro suporte, por exemplo, quando as crónicas saem editadas em livro, não saem assim. Ok. Não há tipo uma porque edição. Porque há outro tempo de leitura, não é? Pois. E agora no jornal sim faria isso. Eu acho que às vezes há várias maneiras de falar corretamente, não é? Por exemplo, as pessoas acham que às vezes têm vergonha de falar com sotaque. Não há problema nenhum em falar com sotaque. Daí a minha pergunta se posso água era uma dessas maneiras, mas sim, lá está. O sotaque, sim, pois não. O sotaque é espetacular. Do Porto ou com o sotaque dos Açores não é errado. Claro que não. Não é coelho, vermelho, exatamente. Não é tão correto como falar da maneira como nós estamos a falar. Eu espero que. Espero que isso posso água e tal. Tu tens a certeza que isso é uma coisa disseminada? Tu estás a duvidar de mim, mas é que acredita que sim. Os amigos dos teus filhos também dizem posso água. Sim. E eu estou sempre e depois inicialmente eu vou-te explicar. Eles agora já. Não, aí já não faz sentido, porque. Mas é uma espécie de tarzanismo, não é? E é sempre, normalmente com o verbo poder. Posso lápis, posso água, posso bola. E eu fico irritada porque ao mesmo tempo penso assim: será que és tu que estás a ser resingona? Porque assim, eu estou a perceber perfeitamente o que é que ele quer dizer. E inicialmente o que acontecia é que eu dizia assim: posso o quê? E eles diziam: se faz favor. E eu não é isso. Faltava, assim. não é isso. Depois eu digo sempre assim: posso o quê? Roubar, pisar, matar. E eles: posso beber. E aí, pronto, lá vão percebendo. Eu vou, repetindo isto até pode ser que lhes entre na cabeça. Certo. Mas às vezes fico a pensar: pronto, se calhar isto é só a língua a ir para sítios e eu tenho que adaptar-me. Era meio bizarro que a língua fosse para esse sítio. Pois, não. Mim, Tarzan, tu, Jane. Posso água. Sim. Quer dizer, a fama manda em ti de alguma forma, no sentido em que de repente. Tu não dá para ir, sei lá, se calhar não podes estar furiosamente a buzinar no trânsito se apetecer ou a tirar macacos do nariz, não é? Pois, não, isso sim. Também não tenho assim tanta vontade de buzinar furiosamente no trânsito. Eu também não tenho assim tantos macacos para tirar. Macacos tenho. Mas às vezes manda um bocadinho só no sentido de se eu vejo que vai haver um grande ajuntamento. E é uma coisa, por exemplo, no Estádio da Luz vai haver um grande ajuntamento, mas eu quero muito ir ao Estádio da Luz. Lá está, mas isso é uma coisa que lá, não manda em ti ao ponto de tu não ires ao Estádio da Luz, não se sobrepõe. Até porque os meus
com sócios, às vezes o que acontece é o seguinte: é quando eu chego à hora do jogo e eu já estou sempre no mesmo sítio, o meu lugar há 20 anos é o mesmo, mas há pessoas às vezes são novas ali. Sim. Ou comprar um bilhete ali para o lado, não sei o quê. E no intervalo vêm tirar fotografias. Exato. Às vezes isso demora mais do que os 15 minutos do intervalo e eu ainda estou a despachar fotografias. Já E com nisto um olho assim... os meus consócios, que já são os meus consócios habituais, dizem: já começou, homem, deixa-me ver o jogo, homem. Coisas assim começam eles a protestar por mim. E pronto, a gente resolve-te imenso o problema. Não és tu que tens de dizer: olha, desculpa agora. Sim, não. Claro. A gente apressa a cerimónia e vai. Mas, por exemplo, quando é a Taça de Portugal, que é no Jamor, eu estou num sítio onde ninguém me conhece. Pois. Ninguém está todos os domingos ali não é comigo. Teu, e claro, por isso de bancada. Já é outra coisa, é mais tirar fotografias e tal. Mas ouve lá, não me queixo disso. É uma coisa. Sabes que uma vez estava no Casino Estoril, havia lá um evento de desporto de combate, e a certa altura o organizador do evento disse: importas que o Cristiano Ronaldo venha para aqui para a mesa porque ele está aí? E eu, não, claro que não. Eu dizia: não, desculpa, o Cristiano Ronaldo não se senta aqui. Ele disse: sim, claro que sim. E eles sentou-se lá com a comitiva dele, não é? Aquela entourage, e nisto estamos a ver aquilo. E pá, magnificamente ele de repente a 30 segundos do fim do evento, eu olho para o lado, já não está Cristiano Ronaldo, já não está aqui. Vêm umas 10 pessoas tirar fotografias e não sei o quê, e diz uma senhora: é mais simpático do que o Cristiano Ronaldo porque ele foi-se embora. E eu disse à minha senhora: repare, eu estou aqui, tiro fotografias com estas 10 pessoas. Se ele tivesse ficado, todo o prédio, vinha gente de outras freguesias para tirar fotografia. Para ti tinha sido ótimo porque exatamente punhas-te a andar. Exato. E portanto, quer dizer, é compreensível, não é? Que uma pessoa que tem fama planetária. Claro. Isso aconteceu um bocadinho no Tribeca, foi muito engraçado porque vinhas tu e a Whoopi Goldberg e de repente estava tudo em cima da Whoopi Goldberg. Exatamente, sim, é isso. E de repente, lá está. E às vezes esse tipo de estrela às vezes tem assim umas imposições esquisitas e não sei o quê. Eu imagino que isso não seja, às vezes nem sequer são eles. Por exemplo, aquela coisa do nós queremos, eu até li sobre isso, queremos M&M's, mas só os verdes. Sim. Tirar a barra à parede para... Sim, ao que parece o plano é: vamos fazer este desejo de diva absurdo só para ver se eles tiveram esse cuidado, é porque o resto das coisas estão feitas. Claro. Às vezes é esse tipo de coisa, às vezes esse tipo de estrela que tem assim uma fama muito opressiva reage preventivamente, sendo desagradável. Porque sabe que se não for, vai perder muito tempo e não sei o quê. Mas enfim, eu não me queixo disso. As pessoas abordam-me, eu não tenho nenhum problema com isso, até porque não é assim, não é penoso. Não é penoso. Sim, não te abordam nas redes sociais porque tu não tens. Não, exatamente. Vem sempre, isso vem de liberdade, ou seja, eu não quero estar ali, ou não quero partilhar, ou seja, eu quero preservar ao máximo a minha... Ouve lá, a minha inclinação foi sempre preservar a minha vida privada. Há um contrato tácito que eu assino com o público, que é realmente, eu estou na televisão todos os domingos à noite e por isso as pessoas reconhecem-me na rua, e isso não tenho nenhum problema com isso, porque isso está escrito no contrato, no tal contrato. Saber sobre a minha vida privada não está no contrato. Claro. E mesmo as pessoas, eu acho que não têm grande interesse nisso. Eu não compreendo essa compulsão para exibir, até porque às vezes é exibir virtude. Para já exibir virtude, sim. Para já exibir virtude. Segundo, exibir riqueza. Olha aqui, olha o hotel em que eu estou, olha a praia em que eu estou, sobretudo a maneira fascinante para mim, a maneira como as palavras não têm o mesmo significado nas redes sociais e fora. Por exemplo, vou partilhar a refeição. Não vais. Não é partilhar. Foi só para ti. Não, exatamente. Só tu é que partilhar significa exibir. Claro. Partilhar um pão é toma metade, e outra metade. Não estás a partilhar o jantar, não estás a partilhar a viagem. Claro. Estás a exibir. Isso é diferente. Diz exibir, é exibir. Assim como. Mas há coisas que se fazem nas redes sociais que seriam absolutamente inadmissíveis fora. Imagina que eu chegava aqui e dizia assim: ontem 27 pessoas disseram bem de mim, sabes? Foi o Crazy Eagle 23, foi o Fernando. Quem são essas pessoas? Não sei, mas disseram. Claro. Nas redes sociais é possível estar aqui. Olha aqui este. Olha aquela coisa, aquele repost maroto a dizer bem olha de si próprio. Exatamente. E isso é aceitável
E ao mesmo na vida real seria bizarro. repelente. Sim. Mas ao mesmo tempo é grande matéria-prima que ali está, sobretudo para um humorista. Mas no entanto as coisas chegam-te. Pois Portanto, chegam-te já peneiradinhas. ou chegam por outras vias, porque às vezes depois os jornais dão atenção a isso, ou as pessoas que me rodeiam têm redes Claro. sociais e por exemplo, Tu isto não são... odeias redes sociais, só não queres é tê-las, não é? Epá, Porque isso também te dá jeito, de certa maneira. Quer dizer, eu acho que tem mais toda a gente, aquela frase, sim senhora, pois as redes sociais têm coisas más, mas também têm coisas boas, não há dúvida. Sim senhor, pá, sim, ótimo. Mas Tudo isso. eu acho que, quer dizer, pondo na balança os aspectos negativos são vastamente, pá, no outro dia, não sei se consigo contar esta história sem, pá, no outro dia foi uma coisa do género. Chegou um manuscrito Ok. anónimo. Chegou-te a ti. Sim, Ok. um manuscrito anónimo. Tinha uma ou duas indicações, mas era impossível descobrir quem é que eu tinha escrito. Era uma coisa anónima. Uhum. Por aquelas duas ou três indicações que lá estavam, alguém através das redes sociais descobriu em meia hora quem era a pessoa. Em meia hora. Só pelas companhias com quem ela mostrava que costumava estar, pelos sítios em que ela mostrava que tinha estado. Ou seja, pouco ficcional também, não é? Porque eram nomes reais e. Não eram nomes reais. Não eram nomes reais. Era um registro ficcional. Fogo, isso foram profissionais. Lá está. A questão é que a partilha nas redes sociais é De tal ordem. Claro. Que de repente começa-se a fechar o círculo, que é ligas bom, uma coisa, outra. Isto peça-se onde? Neste sítio. Então, neste sítio, estás a perceber a maneira como foi afunilando. Claro. E de repente com as redes sociais e fotografias, olha quem estava nesta data aqui. Cá está. Ok. É uma coisa mesmo assustadora. Eu acho que a Stasi não tinha. As pessoas agora fornecem informações sobre si próprias em que a Stasi não tinha, nem nos sonhos da Stasi achava que era possível. Voltando à senhora que casou com o muro de Berlim. Exatamente. Bom, o Não Mandas em Mim tem o apoio da Dacia, que é a marca que melhor conhece o rabo dos europeus. O Dacia Sandero é o carro mais vendido na Europa desde 2017. São 8 longos anos a acomodar traseiros portugueses, espanhóis, gregos, alemães, suíços, suecos, albaneses, casacos, letões. Vocês perceberam a ideia? Chega de falar de rabos. Isto que está no anúncio. Está a ficar estranho. Foste tu que disseste, como é o carro mais vendido, conhece os rabos. Justamente. É realmente uma maneira de olhar para isso. Não é? E agora, gostava de saber, para terminarmos, Ricardo Araújo Pereira, se tu mandasses, que é uma coisa que tu odeias fazer, exato. Mas faz esse exercício durante 1 minuto e meio, por favor. Certo. O que é que passava a ser obrigatório? Sabes que eu tenho muitas embirrações. E era, eu não acho imaginava. que era. Tenho, imensas. Pá. Eu acho que passava a ser obrigatório o seguinte: era. Nas televisões e tal, aqueles programas de debate, não sei o quê, toda a gente havia um frasco em cima da mesa, e cada vez que um convidado dissesse uma daquelas banalidades, que até podem estar, não são necessariamente erradas, mas são só banalidades, são frases do género. Olha, eu creio que nós neste momento vivemos numa sociedade extremamente polarizada. Olha, isso tem coisas boas e tem coisas más. Exatamente. Porque, olha, não vá mais longe, a globalização trouxe tantos benefícios quanto desafios. Portanto, não e é? só meterem as novas tecnologias, que eu também gosto bastante. As novas tecnologias estão a mudar a maneira como nós comunicamos. Claro, o eu acho que não vamos fugir disto, não é? Eu creio que a saúde mental tem que deixar de ser um estigma e um tabu. Tem que ser, não então é? espera aí, esse boi, essa E era cada vez que alguém dizia uma frase desta, €1 lá para dentro. Ok. €1. E que revertia a favor dos sem-abrigo ou assim. E eu acho que a gente arranjava casas para a malta muito rapidamente. Este verão não fiz, mas eu faço isso com os meus filhos, mas não é bem por banalidades, é por cada vez que um adulto, eles têm um merdalheiro. Um merdalheiro, sim. Que é cada vez que um adulto diz um palavrão, tem que pagar-lhes €1 e eles chegam ao fim das férias e compram 3 gelados. É uma loucura. Que frete é que tu deixavas de fazer? Que já não fazes assim tantos, não é? Não. Eu não faço assim tantos, de facto. Eu estava agora pensando, eu não ia aos Globos de Ouro. Muito bem. Eu faço. Atenção, é que
o Daniel diz: epá, vá lá, os do Globo, quer dizer, tu és da estação, Claro. e eu, pá, ok, certo, mas é. Sobretudo quando não estou ao pé da Joana para estarmos a cochichar e a dizer: olha, aquela exibição de as pessoas ficarem. Eu já acho isso nos Oscars, atenção. Nos Sim, Oscars, sim. quando um tipo vai para lá e diz: opá, mãe, é para ti. Eu já acho aquilo ridículo. Toda a cerimónia é ridícula. A ideia de que uma pessoa emocionar-se imenso porque houve um júri específico naquele ano específico que disse: toma, Claro. não foi o Jack Nicholson, foste tu. Eu já assisto. Não, quando é no nosso meio, Sim. nos Globos de Ouro, epá, e quando as pessoas sobem ao palco e dizem, pegam no Globo de Ouro e dizem assim, E tem que mudar o mundo e naqueles 3 dizem: minutos. pá, Banco Central Europeu, estas taxas de juros são uma vergonha, ou chega de guerra na Palestina, e eu depois acordo no dia seguinte e verifico que nem as taxas de juros desceram, nem o Netanyahu recuou. Eu penso: mas estes gajos não ouviram o vencedor do troféu Sim. de melhor tema original? Sim. Epá, é que sabes o que é que essas pessoas estão a dizer? Elas não estão a dizer fim da guerra na Não. Palestina. Elas estão a dizer: não se esqueçam que eu sou uma pessoa que acha que não devia haver guerra na Palestina. Pensem em mim sempre que pensarem na guerra da Palestina. É uma maldição ter sempre esses óculosinhos do ridículo postos, né? Mas também não querias outros. Mas é que isso é tão. Isso é uma coisa que salta à vista, não é? O ridículo daquele tipo de cerimónia salta à vista. Isso não é bem uns óculos, isso é um transplante de córnea, já que não sai. Mas epá, eu acho que tu também tens isso, pá, não é? Tu também sabes o que aquilo é. Aliás, o teu desempenho foi neste último, tu e as tuas amigas. Eu só fui uma vez aos Globos de Ouro então e fui fazer foi aquela foi linda este. figura do ano passado. Exatamente. Não fiz mais nada. Que é fazer pouco. Foi a primeira vez e a última, de facto. Sim, Em que é fazer princípio. pouco da cerimónia. Que Sim, é uma sim. coisa que de facto é. Que é no fundo o que toda a gente está ali É útil. a pensar. Sim. O que é que passava a pagar imposto? Eu. Talvez. Sabes que eu embirro também com podcasts. Não é, por exemplo, este está aqui, sim senhor, uma hora agradável, e ainda por cima tens um tema, queres Tem um falar, tema. sim, queres falar especificamente sobre uma coisa. Eu diria, pá, nada contra podcasts, não é? Ainda por cima, mas só que Há demasiados. é tão fácil fazer podcasts que se pagassem imposto, talvez fosse. Havia aqui um- Sim, e há duas categorias que eu acho que deviam pagar. Um é podcasts candidatos ao prémio Passa-se isto assim, que é abrir o microfone e então esta semana o que é que me aconteceu? Fui à reunião de condomínio. Ok. Fui à reunião de condomínio e eu acho que uma pessoa ter-se na conta, uma pessoa estar a pensar, eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir que eu tive a reunião de condomínio esta semana. Deixa-me. Esse é um. O outro tipo de podcast que eu acho que devia pagar imposto é podcasts em que se reflete fuleiramente sobre a vida. Já são em voz mais Sim, tens que baixa, baixar um eu não estou bocadinho o mais tom. baixo. tipo- E em que dizes coisas do género, lá está outra vez sobre generalidades e beleza. sabes que o amor, Inês, o amor é que Eu adoro a nos, voz que tu fazes. o amor é que nos salva, sabes? Claro. E ainda por cima estás sempre certa. Por exemplo, Inês, sabes que o amor é que nos mata. E tu, claro que sim. Acabaste de dizer que o amor é que nos Claro. salva. Mas se não fosse o amor, Ricardo. Se não fosse o amor, Inês, por amor de Deus, sempre em voz mais baixa, estás a perceber? E faziam à vontade. Muito bem. Mas no fim pagavam uma taxa. E depois, afinal, se calhar já não queriam uma E se segunda calhar já não temporada. querem fazer mais. Muito bem. Ricardo, a quem é que não atendias mais o telefone? Pá, Inês, eu já faço isso. Porque Não é tipo, não vou atender. não é isso, não, nem sequer chega a essa fase. Eu tenho números na minha agenda, não é? Eu acho que há uma opção lá. Sim. Alguém me pôs isso, não sei se foram as minhas filhas. Puseram-me. Há uma opção no Alguém telefone. pôs, eu não percebo nada, eu sou idoso, no eu não percebo nada do meu telefone. telemóvel. Exato. Já E há tens uma essa coisa opção- com elas? Oh pai, é não sei o quê. Imensas vezes. Ah, é? Mas isso começou muito há anos. Ok. Há uma opção que é: se o número não está na tua lista de contactos e te liga, dá automaticamente impedido. O telefone nem toca, eu nem sequer. Sim, fica lá só o número. Ora, o meu ar de repente. Exatamente. Ok. Se não está na tua lista de contactos, Não- não faz parte da tua agenda, Ok. liga-te e dá impedido automaticamente. Ok. Automaticamente, o telefone nem sequer toca. Portanto, não há resposta aqui para isto. A quem é que não atendias mais o telefone? Porque isso já está. Sim. À secretária do Daniel de Oliveira, que é geralmente para te convidar para os Globos de Ouro. Exatamente, mas é. Sabes que isso, por exemplo,
é claro que isso às vezes faz com que eu tenho um número reduzido de pessoas na minha agenda, não é? Sim. Na minha lista de contactos, e às vezes até perco. Às vezes as pessoas dizem. Existe a possibilidade de desceres a tua conta do gás, por exemplo. Exatamente, São é isso oportunidades mesmo. que estás a Sim, perder. coisas desse tipo, que são aquele spam de. Claro. Mas há pessoas às vezes que querem falar comigo e não conseguem por essa via, mas arranjam maneira. Ok. Ou ligam ou falam, ligam aqui para a SIC, ou mandam um mail para a editora, ou enfim. arranjam maneira. Que regra é que tu abolias? Que regra é que eu abolia? Pá, eu acho que há uma regra não escrita que é: tu estás num restaurante, não é? Ok. E no fim dizes, ou porque tens pressa, ou porque queres assim. Café Dizes, com a conta? era um café e a conta, se faz Nunca favor. vem. E eles dizem, com certeza. E trazem-te o café? A conta. Nunca. Mas, calma, já vou. Eu não sei, na escola de restauração deve ser a primeira aula, atenção, há uma coisa que vocês nunca jamais podem trazer, fazer. não podem, sabe? Quando vos pedem o café e a conta, vocês retenham a conta, não façam. Mas para quê? Não sei, Vais pedir não uma sei. dose extra de. Eu acho que é isso, não é? Calma, se calhar ele. Olha, já agora mais uma água das pedras. Pois, mas também não é muito, não é? Porque não é uma taxada de cabidela, Mas estou certo, não é? Nunca vem. Não, Tu não, dizes, não. é um café e a conta, se faz Sim, favor. Nunca vem um Nunca café vem. e a conta. Tens toda a razão. Que moda ou mania absurda é que podia desaparecer se tu mandasses? Eu sou muito forte em manias linguísticas. E és muito atento a essas coisas. Tu também tens Tenho manias linguísticas. maldições e também de. Digo repara, muitas vezes. Dizes? Repara, frases que começam com repara. Digo digamos. Digamos. E é de modas ou dizes. Não, eu tento. Ficas com as eu mesmas? eu estou sempre a policiar, não é? Estou Pois, sempre pois. a ver. Deixa-me livrar-me disto. É assim que Sim. percebo que tenho uma mania. Claro. Quero livrar-me da mania. Tem que arranjar outra. Exato, o meu objetivo é não ter manias. Mas, por exemplo, há uma coisa que toda a gente compreende que é ridícula, que é, por exemplo, no vocabulário empresarial, quando não é pessoas que querem receber inputs para depois Se para melhorarem obterem os seus, know-how claro. e darem feedback. E os outsourcings e os tudo, outsourcing. e E toda a gente coisa, percebe que isso é ridículo. Mas agora, eu não sei se pela mesma razão, que é numa das empresas falar em inglês, era, repare, nós não estamos aqui a fazer uma porcaria qualquer. Isso está a passar para Isto está a passar para a linguagem comum. Sim, sim. No outro dia houve uma pessoa que me disse Eu assim: estou permanentemente e às vezes tem tendência para fazer isso, porque Sim. meio que se generaliza. Meio que meio que é uma dessas coisa porcarias. que nem sequer faz sentido gramaticalmente. Meio que. Não, Como eu assim? acho que há muita coisa que há muita coisa que é importada da língua inglesa. Sim. E não é só é traduzido literalmente, que é outra sim. coisa que é enervante, que é usar literalmente Quando não é torto e direto, literalmente. quando não é Sim, fuzilou literalmente o Epá, guarda-redes. eu estava não foi literalmente cheio de morto de fome. Exato, não não estavas, estavas porque estás aqui literalmente vivo. E- Mas e também uma musiquinha a falar, Sim. não é? Ou, por de exemplo, importada. falsos amigos. Por exemplo, dizer eventualmente. Sim, eventually. Em inglês significa no final de Sim. contas, no final, eventualmente não significa isso em português. Ou, por exemplo, no outro dia era moral compass. Moral compass é a bússola moral, é Sim. a tua orientação, é o compasso moral. A quantidade de vezes que as pessoas em português dizem, não, porque o meu compasso moral, o que é que isso? Estás a falar de quê? Não é Claro. compasso, é bússola. Bússola é que é uma orientação. Claro. Mas no outro dia uma pessoa disse-me assim: pá, dei um chute na cama e aleijei-me no fucking pé. Fucking pé. Eu disse: no fucking pé. Fucking. Não, continua. Sim. Que isso de meter palavras in English Sim. não é de modo algum ridiculous. Eu acho é o seguinte: eu acho que tu devias. Porquê ficar por inglês? Eu acho que hoje eu reduí, devias incluir parole de outras separation. Separation, cá está. Eu não sei se o meio que é um bocado aquela coisa do sort of, não sei se é isso. Se calhar, Talvez, sim, talvez. o literally também, mas o literally é literally. Sim, mas sabes e o que like o é o OED, tipo like. O Oxford English Dictionary, a certa altura, como as pessoas usavam literally num sentido não literally, eles puseram o significado de literally, diz também pode ser usado como o contrário de literally. Ou seja, o dicionário cedeu e pôs lá assim. Às vezes as pessoas usam a palavra literalmente. Nesse caso estava literalmente morto de fome. Pois. E portanto eles abriram a hipótese de se poder usar literalmente, Pois. quando não se quer dizer literalmente. No outro dia um dos meus filhos usou, mas é engraçado porque eu não conseguia explicar-lhe bem porque é que a frase dele estava, porque ele não ia bem perceber. O que é que ele disse? Como é que ele dizia? Literalmente choveu todo o treino. E eu disse, não é. Pode ter chovido todo o treino. Mas literalmente não está bem usado. Não é? sei. Não é bem.
Se teve o treino. Não, se tiver efetivamente do princípio do ao princípio fim, ao fim. literalmente quer dizer o género. Não te minto quando te disse que começou a chover no início do treino. Não sei se essa frase era assim, mas era uma coisa em que não fazia sentido, porque eles usam aquilo para gerar, para ser uma coisa mais veemente. Ou seja, sim, eles usam exatamente. aquilo É como isso, um é isso. intensificador. Exato, um É intensificador. um intensificador, Sim. não é? É Sim, tipo literalmente não sei o quê, foi gravíssimo. Que palavra deixava de ser um palavrão? A que eu uso mais, mas aqui não há problema, a Dácia não. Já aconteceu de tudo um pouco. Há uma palavra composta por aglutinação que para mim deixava de ser palavrão porque é para desabafar, que é caralhos me fodam. Ok. Caralhos me fodam. E deixava de ser palavrão. Eu acho que era bom para, por exemplo, Rodrigo Guedes Carvalho. Olá, boa noite. A Rússia invadiu a Ucrânia, caralhos, uma fodam. Porque, repara, eu acho que é melhor, justifica-se. Porque a maneira como se apresenta as notícias, por exemplo, coisas desse tipo, Desse calibre, catastróficas, não é? Sim. desse calibre, que envolvem a morte de milhões de seres humanos, e dizer apenas a Rússia invadiu a Ucrânia, são 9:15. Faz falta qualquer coisa. E eu acho que essa coisa lá está. é caralhos me fodam. Ora bem, se um dia se um dia fores preso, vou mudar o tempo verbal. Sim, exato. O mais provável é ser por. Repara, eu acho que não é. O mais provável é ser por coisas que eu digo. Eu acho que isso. Eu acho que é o que não. Sim. Não é bem essa a intenção da minha pergunta. Eu sei, tu estava queres à que eu procura diga. da tua. Mas eu percebo isso. Tu queres que eu diga, eu perdi a cabeça e. Ou seja, se te encontrarmos aqui numa falha, digamos assim, não é? Enquanto cidadão, é um excesso de velocidade, é um homicídio. Não, homicídio eu acho difícil. Assim, crimes pesadões. Mas não quer que não sejas tão literal ao ponto, tão Certo. cuidadoso ao ponto de sim, está previsto no Código Penal. Pois, não, pá, Seja por coisas. isso quê? Por insultar pessoas. Pois, quer dizer, repara. Isso é aquilo que é provável que aconteça. Isso é se as provável. coisas continuarem como estão, é tu seres preso por coisas que dizes. Exato. Que são Até só porque há graças. pessoas que têm essa vontade. Repara, Claro. há um ano, fez agora um ano em dezembro, alguém entrou com um processo por coisas que nós dissemos sobre o Presidente da República. Lembras-te quando o Marcelo viu. Já não sei se estava no Canadá, o decote da menina que dele se disse: olha, que a constipa. filha, e exatamente, a filha ainda é melhor que a mãe, não sei o quê. E a gente fez, ele estava a comentar o decote, olha que se constipa, não sei o quê. E a gente adorou aquilo. E Então houve uma pessoa fez uns 20 minutos. E houve achou? uma pessoa que se ofendeu por interposto presidente. Um advogado que disse. Epá, depois aquilo é hilariante, não é? Porque a linguagem jurídica. E depois o humorista em causa disse o seguinte: senta-te aqui ao protocolo do papá. E isto realmente, estás a perceber? De repente aparecem as coisas que a gente disse. Sim, no meio num contexto sério. Sim. E fica muito cómico. Entretanto, passou um ano. Mas aquilo que ele alega é que a gente violou, de facto, leis que são. Que protegem a dignidade e a honra do Presidente da República. sim. Ou seja, são coisas que a serem verdadeiras, Claro. têm uma pena que não é leve. Mas enfim, já passou um ano e nunca mais me disseram Nada nada. aconteceu. Mas, não, se aquilo é crime, eu continuo a prevaricar semanalmente. Mas portanto, o mais provável, se fores preso, isso é o mais provável. isso, Mas sim. se um dia, assim, de coisas tuas, Coisas que eu. coisas que tu, sei lá, infringes. Bom. Eu não quero dizer porque depois as pessoas Ele a dizem, fazer assim, eu não quero. dizer. Não, porque por causa do. Depois as pessoas dizem que mau exemplo, não sei o quê. Não te estarás a levar demasiado a sério. Não, vá, enfim, uma vez parei numa operação stop. E pronto, os polícias foram muito simpáticos e tal. Tirámos fotografias e não sei o quê. E eles diziam: opa, Ricardo, este carro, isto está aqui, 250, não? E eu, sou guarda, eu confesso que não sei, eu ando sempre a 120 e portanto não Claro. tenho ideia nenhuma. Assim, não sei, eu nunca experimentei. Não fazia, eu nem sabia que se Dá podia tanto? andar. Não sabia, não sei. Não faço a mínima ideia, sou guarda. Mas sim, talvez tenha algumas multas. Algumas em que. Por Mas excesso de atenção, às diversão. vezes a culpa. Ouve lá, por acaso, atenção, não é nada de loucuras. Ok. Eu também não advogo andar na autoestrada à Porque velocidades não me lembrei que absurdas. estava aqui um radar. Não sei é quê, só isso, não é isso. Ok. Por exemplo, há sítios em Lisboa e há um ali que é exatamente quando eu vou para o kickbox, a velocidade máxima é 40. É Sim. 40. E eu reparo, eu não sou apanhado ali a 120, eu sou Pois. apanhada
65. Estás a Pois. perceber? É tudo, é a multa mais totó da história. Exato. E caio todos os dias naquela. Pois. Percebes? É muito frequente eu apanhar ali. E as pessoas dizem: ia fala, outra multa de velocidade, foi que ias aqui. E 65. Exato. E no teu carrão a 280. Exatamente. Olha, pá. para terminar, quem é que manda em ti, Ricardo Araújo Pereira? Pá, as minhas filhas mandam em mim. As minhas filhas mandam. E a ideia de que as minhas filhas estão, repara, uma está a estudar estudos clássicos, está agora a fazer o mestrado em estudos clássicos, e a outra está a estudar escrita criativa. E portanto elas estão a ficar com uma preparação para o desemprego extraordinária, não é? Isso Isso obriga-te significa a trabalhar mais. que eu tenho que trabalhar, tenho que continuar a trabalhar para deixar uma almofada a estas duas desempregadas. Quando... Mas num cenário em que elas. Em que o caminho não é o desemprego, Sim. a tua derradeira. Cortar da marra vai ser ambicionas deixar de trabalhar. É pá, ou pelo menos. Por acaso não, eu divirto-me a fazer. A gente diverte-se imenso a fazer o que faz. Acho que ninguém vem para aqui triste, antes pelo contrário. Mas epá, o peso da atenção, aquela tensão que há ali ao domingo, às vezes apetecia-me fazer pausas maiores. Pois. Eu às vezes até gostava de falar Para sobre isso descansar a ao úlcera. Daniel, exatamente. Claro. Se calhar em dezembro não há, quer dizer, Sim. porque Por cima é é o Natal, Natal as e não pessoas sei não o estão a quê, prestar se calhar em atenção. dezembro pode não haver. Claro. Mas o Daniel gostava que o programa fosse diário. Sempre que eu lhe digo, olha, sabe o que era giro? Era isto ser mensal. E ele, ou diário. Exato. E portanto, mas sim, haver umas pausas maiores agradava-me. Mas quem manda em ti? O meu sonho, sim, são elas. O meu sonho era que a da escrita criativa se juntasse com a dos estudos clássicos e inventassem uma coisa tipo Harry Potter da mitologia clássica. Escreviam a 4 mãos, Ok. faziam o triplo da fortuna da J.K. Rowling Ok. e eu ia para casa. Que grande plano. Não era? Era ótimo. Muito obrigada. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one dog among many.